Às 13h18 do dia 2 de junho de 2016, declaro aberto os trabalhos da 11ª reunião extraordinária das comissões de Orçamento e Tributação, consoante a publicação do dia 30 de maio de 2016, sobre o tema das nossas organizações sociais, e o convidado de hoje é o doutor Vladimir Morcillo da Costa, subsecretário jurídico da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Vladimir, boa tarde, seja bem-vindo. As comissões de Orçamento e Tributação estão tentando entender os contratos das organizações sociais nos seus mais diversos aspectos, e já tem, ao longo desse trabalho, feito algumas proposições, e já ouvimos aqui muita gente da Secretaria de Saúde, inclusive o seu secretário. Mas restaram dúvidas de caráter jurídico que achamos que Vossa Senhoria poderia esclarecê-las. Queria inicialmente saber se o senhor, como subsecretário jurídico, o senhor é procurador do Estado ou é um advogado no cargo de subsecretário? Deputado, eu sou procurador do Estado do Rio de Janeiro. Em algumas secretarias, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Fazenda detêm essa estrutura de subsecretarias jurídicas, né? Que foi uma construção que foi dada em determinado momento da organização estadual, em que se deu mais obrigações e mais deveres aos procuradores do Estado em exercício. Por exemplo, no caso específico da Secretaria de Estado de Saúde, que é uma secretaria gigante em diversos aspectos, além da assessoria jurídica propriamente dita, a subsecretaria detém algumas superintendências, como auditoria e ouvidoria, e também as experiências relacionadas ao combate à judicialização excessiva na área de saúde. Por exemplo, a Câmara de Resolução de Litígios em Saúde e o Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal, além de tocar as ações conjuntas com o Tribunal. Então, a gente vai um pouquinho além da assessoria jurídica propriamente dita, do ato de parecer, mas única e exclusivamente dentro do escopo jurídico do nosso trabalho. Como, em virtude do decreto que regulamenta a assessoria jurídica, da própria lei complementar que regula a Procuradoria-Geral do Estado em relação às características da Procuradoria-Geral do Estado e a garantia da autonomia da carreira, quando se criaram tais subsecretarias, né, houve uma consulta acerca de se poderia ser um cargo de livre nomeação, de livre provimento e livre nomeação. É obviamente um cargo de livre provimento e livre nomeação, é um cargo comissionado do Estado do Rio de Janeiro, mas restrito, tem a sua ocupação restrita aos procuradores do Estado, assim como às chefias de assessoria jurídica. Eu não tenho nada contra, não, só tenho a favor. Eu sou totalmente favorável ao conjunto dos funcionários que têm uma matrícula, por via de consequência, tem uma responsabilidade duradoura com o Estado. Então, eu queria convidar também para fazer parte da mesa a doutora Rita de Cássia, que é a coordenadora da Câmara de Resolução de Litígios da Saúde, e também a doutora Manuela Lopes da Costa, que é assessora técnica. Bom, primeiro exprimir um conceito para depois começarmos aqui as perguntas técnicas sobre o tema.
O assunto organização social é um assunto muito novo no nosso Brasil. A Lei Nacional das Organizações Sociais foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso, provavelmente redigida pelo atual ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Quando essa lei foi promulgada, salvo o melhor juízo de memória, foi em 97, é isso? 97, sim. 97. Ela... Em geral das OCIPs, ainda chamava, a gente utilizava muito a nomenclatura OCIP ainda. Fez parte daquele plano de reorganização do Estado feito pelo Bressner Pereira. Ela recebeu uma ação direta de inconstitucionalidade encaminhadas pelo Partido dos Trabalhadores e pelo PDT, uma ação conjunta. O advogado do PT, naquela oportunidade, foi o ministro Dias Toffoli. Estou voltando ao tempo para a gente chegar aos dias de hoje. Então, essa ação direta de constitucionalidade, que eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho escolar, quando, apesar de ter perdido os cabelos, voltei ao banco escolar para fazer um MBA. A ação levou aí uns 18 anos para ser decidida, com votos os mais díspares possíveis. Ministros que já faleceram, outros que se aposentaram, outros que entraram. Eu duvidava que tivesse alguém no mundo que pudesse concluir por um acórdão. Do meu entendimento, seria impossível. Só quem conhece o teor dos votos, porque são tão opostos, para ter um acordo a esse respeito. Mas o Supremo não deixa nada, não, sem decisão, tem que sair um acordo. E saiu em dezembro desse ano. O acordo simplesmente deu pela constitucionalidade da lei, mas fez uma meia dúzia de ressalvas, sempre no mesmo sentido, que fosse cumprido o artigo 37 da Constituição da República, principalmente aquilo que diz respeito à eficiência. O artigo 37 também, o senhor sabe que foi modificado, não sei se foi com a emenda constitucional 40 ou 41, introduzindo nele o princípio da eficiência, né? Que na Constituição 88 original não existia. E o conceito de eficiência é o conceito que não está escrito na decisão do Supremo, mas o conceito de eficiência, em termos de organização social, é cumprir, deputado Conte Bittencourt, estamos iniciando, é cumprir as metas qualitativas e quantitativas com modicidade de preços. Bom, feita essa preliminar, o acórdão é de dezembro, o senhor evidentemente deve tê-lo, se não o tiver, eu mando entregar ao senhor. O senhor tem? Bom. Mas os editais, quando foram imaginados, no meu entendimento, não entraram no mérito dessa questão. Claro que os editais foram feitos antes do acórdão. A primeira questão que a gente verifica é de um erro de procedimento inicial. Se você tem um modelo novo, como é o modelo das organizações sociais, deveria primeiro ser construído um projeto piloto. Depois de se aferir esse projeto piloto, fazer as correções de rumo e aí abrir o certame para quantas OSs mais se desejasse. Mas não foi assim. Foi
atropelo de editais. E aí vem a minha primeira questão. Ora, a OS, ela recebe adiantado 2 meses. E, a partir daí, ela se capitaliza, investe em custeio e começa também a gastar em despesa corrente e vai apresentando as suas medições. E suas medições têm que estar balizadas em função do valor global do contrato dividido pelo número de meses. Bom, a primeira questão que eu aí coloco é o seguinte: quando a secretaria formula o edital, ela não define o preço que ela quer pagar, né? E nem tampouco explicita que, quer seja em investimento, se ela tem que comprar novos equipamentos, que aqueles equipamentos tenham que obedecer não as regras do princípio licitatório, porque elas estão dispensadas, mas tem que fazer uma consulta de preço, que não pode comprar acima do preço do mercado, etc, etc. E que mais ainda, que a compra de equipamento, de medicamentos, aí entrando em custeio, não é investimento, ou a compra, contratação de lavanderia, ou de segurança, ou de análises laboratoriais, também terão que ser regidos pelos preços reais de mercado, com cotação, etc. Medicamentos teriam que ser coerentes com a tabela X, Y, Z oficial, né? Nem tampouco nos editais se define um certo padrão salarial. Salário máximo do médico é tanto, do enfermeiro é tanto. Então, é um edital absolutamente frouxo. E aí, você tem uma proposta técnica, tem quase 1 palmo de altura, e depois tem uma proposta de preço, em que a organização social ali dimensiona a seu critério os preços que ela acha justo ali alocar para chegar àquele valor mensal e cumprir as metas de qualidade XYZ. E pode haver uma desconformidade imensa de um hospital X para um hospital Y, desde que sejam 2 organizações diferentes. Aí vem a primeira questão. Dentro desse conceito da eficiência do artigo 37 da Constituição Federal, parece ao senhor que esta forma de edital esteja correta? Deputado Márcio Paixão. Boa tarde, deputado. Deputado, me permite fazer alguma digressão para conseguir, porque a questão é extremamente complexa, né? A gente poderia dizer que existem 2 grandes blocos de prestação de serviço no SUS hoje, né? O Estado prestando o serviço diretamente, né? E o Estado prestando o serviço indiretamente. O Estado presta o serviço diretamente, do ponto de vista da sua estrutura, através dos seus servidores, sejam eles estatutários ou sejam eles seletistas. Essa a gente poderia chamar lato sensu, sem preocupação com precisão jurídica nas afirmações aqui, do Estado prestar diretamente a saúde, né? O modelo estatutário é o mais antigo, o mais conhecido. Durante muito tempo no Brasil discutiu-se que seria um único, né? A ideia de um regime jurídico único de contratação da administração pública, que seria impossível datar outros. Recentemente se passou a também admitir, né, a
a utilização das pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito público de natureza privada. No caso do Rio de Janeiro, a Fundação de Saúde. No caso do governo federal, a Empresa Brasileira de Serviços Médicos. Particularmente, me causa espanto a opção do governo federal de ter feito isso por uma empresa pública e não por uma fundação. Mas isso, em certo sentido, ilustra bem a situação de que a gente está discutindo um modelo muito novo. Um modelo muito novo, ainda muito impreciso e que, sem dúvida nenhuma, a gente precisa evoluir imensamente. Não tenho nenhuma dúvida disso em relação a isso. Precisamos evoluir muito nesses modelos novos, tanto na prestação direta, através seja das fundações, seja das empresas, quanto nas chamadas prestações indiretas. Nas prestações indiretas, nós temos que modelos hoje? Nós temos um modelo mais falado hoje, o modelo das organizações sociais ou das organizações civis de interesse público, OS ou CIP, dependendo da realidade, dependendo da legislação local. Nós temos o modelo de parceria público-privada. Na área de saúde, nós já temos esse modelo. Talvez o exemplo mais exitoso seja o Hospital do Subúrbio, na Bahia, modelo mais exitoso de parceria público-privada. E a parceria público-privada, no caso, ela até fica, às vezes, no intermédio dos dois modelos, porque o parceiro pode ser responsável pelas áreas não fins e o público ser responsável pela alocação do pessoal, dependeria, e a contratação direta de serviços, seja a tabela SUS, seja outros preços pré-fixados. Então, hoje, o SUS ele convive com uma pluralidade de modelos. O que deve nortear, antes disso, o SUS convive com uma pluralidade de modelos. Todos esses modelos são legais. Todos esses modelos, teoricamente, abstratamente, são constitucionais. Todos esses modelos fazem parte da nova formulação do Estado, que acontece desde o governo Fernando Henrique Cardoso, né? da reforma do Estado, que aqui aconteceu com o governo Marcelo Alencar, impulsionado pelo governo Marcelo Alencar, e no plano federal, com o governo Fernando Henrique Cardoso, abstraindo de questões ideológicas, se eu considero que esse modelo é correto ou não, a realidade é que este foi para onde a gente foi nos últimos 20 anos, né? Esses modelos relativos ao Estado. O que deve pautar a escolha do gestor público por tal modelo? Aí eu não tenho dúvida que é o princípio da eficiência, que, em certo sentido, na licitação, a gente tradicionalmente, mesmo antes da emenda 41 incluir o princípio da eficiência, a gente falava de economicidade. Economicidade não é necessariamente menor preço, economicidade é melhor relação custo-benefício. Se a gente tem uma impressora que é muito cara, mas que o toner dela é muito barata, talvez ela seja melhor do que uma impressora que é mais barata e que o toner é muito caro. Então, o gestor público tem que chegar no custo unitário da folha dele e ver qual é o modelo melhor. Este é o princípio da eficiência. Especificamente, se a gente for pensar em relação ao SUS, aquelas pessoas que detêm mais conhecimento técnico em relação a isso, principalmente se a gente for verificar a complexidade do SUS, que pretende ser um serviço universal, me faz crer que hoje nós precisamos conviver com pluralidade de modelos. Que o Estado do Rio de Janeiro ou a União escolher um modelo único, vai ser estatutário ou vai ser só OS, em algum momento ele não vai estar cumprindo o princípio da eficiência, porque talvez não consiga prestar diretamente todos os serviços e talvez a OS possa ser prestada melhor, o serviço prestado pela OS, em algumas situações de complexidade, possa ser prestado melhor por outras formas. Essa digressão fez necessária, desculpa se eu me alonguei. Em relação a isso, especificamente em relação ao edital, eu observei que o deputado tem a preocupação do edital não ter um preço pré-fixado na proposta da secretaria. Nenhum demonstrativo dele. Nenhum demonstrativo dele. Eu acredito que é uma preocupação válida, justa. Não acredito que o modelo adotado até então não me parece dotado de ilegalidade. Eu não estou dizendo que é o melhor.
eu estou dizendo que não me parece dotado de legalidade por algumas considerações. Né? Eu voto no acórdão, e é um acórdão bom, mas não deixa de ter aspectos que a gente, mesmo olhando o acórdão do Supremo, pela constitucionalidade, a gente sabe que tem muito detalhe ali que vai precisar ser ajustado. O ministro Fux trabalha ali com a natureza convenial. Então, essa questão da natureza convenial, o chamamento público, que a gente chama assim, ele fica bem no meio termo. Ele não é um edital de licitação propriamente dito, a ponto da gente afirmar que tem incidência, salvo engano, do inciso 5 do artigo 40 da Lei 8666, que exigiria sempre um valor pré-fixado já no edital. O que não significa que não deva ter. Não deva ter é algo que a gente pode conversar em relação ao princípio da eficiência. Somente para discutir em relação a isso, acho que o deputado com certeza tem conhecimento disso, porque conhece essa matéria tão bem quanto qualquer um. Existem uma série de projetos de lei hoje que alteram a Lei 8666 para retirar a exigência do preço prévio. Porque também há uma visão, e essa é uma disputa dentro da doutrina do direito administrativo, que eu particularmente não tenho posição, não a fixação do preço prévio, mas a publicidade do preço prévio transformou esse preço, impediu que as empresas apresentassem propostas competitivas. Tanto que isso motiva que a lei do pregão não tem essa exigência, a lei posterior do pregão não tem essa exigência, e o TCU já admitiu que não é necessária essa exigência na lei do pregão, e quando se estabeleceu a lei do regime diferenciado de contratação, também se estabeleceu que o preço não precisava ser demonstrado a priori, só a posteriori. Então, eu não vislumbro ilegalidade nesse aspecto da ausência de um preço fixado. Acho que foi um modelo, mas um modelo adotado até então, mas, como eu disse, é um modelo que eventualmente pode ser superado. Eventualmente pode ser superado se os atores envolvidos, e aí a Assembleia Legislativa é um ator importantíssimo em relação a isso, acreditar que deva ser. O deputado também falou em relação aos salários e... definição de parâmetros insuperáveis, porque salários, insumos. Porque, veja só, recentemente saiu uma resolução do secretário dizendo que os salários dos médicos não poderiam suplantar o teto do governador. Desculpe, o salário do secretário, não foi nem o teto do governador. É uma outra, e eu concordo, mas saiu uma outra resolução, eu também concordo, que os medicamentos não poderão suplantar, eu não estou lendo aqui, mas as atas de registro de preço da compra dos últimos 6 meses da própria secretaria, etc, etc. Então, o que ele está botando? Balizamentos. Balizamentos. Acho justo. Mas seria mais justo e correto que esses balizamentos viessem explicitados no edital. Porque fazer isso no meio do caminho é importante que eu faça, para a correção de rumo. Mas que para os próximos, isso venha explicitado no edital. Exatamente para balizar, com toda a liberdade lá que a organização social possa ter, mas balizar a proposta dela. É claro que pode ter uma variação de mercado aqui e acolá. Pode ser que um médico em Campos possa ganhar um pouco mais que o médico na cidade do Rio de Janeiro. Estou até invertendo propositadamente. Né? Pode ser, mas não pode ser que um ganhe 20 e o outro ganhe 38 na mesma especialidade. Né? E como está hoje, né? Isso está muito solto. Então, o que eu estava perguntando ao senhor, se não lhe parece útil que essas decisões de resolução sejam agora também explicitadas no próprio chamamento público. Possível, secretário, possível, deputado. Não tenho posição, até porque a resolução, né, quando a resolução foi elaborada, e a gente conversou sobre a resolução, pela sua própria natureza, a gente sempre vai afirmar que ela não pode inovar na ordem jurídica.
de fato, essa resolução explicita algo que a gente pode extrair da própria lei, né? A resolução em relação ao inciso 4º, que falou do salário dos médicos, na realidade, ele é mais restrito que os médicos, né? Fala o vencimento dos ocupantes de cargos de direções das organizações de saúde. É uma preocupação louvável se a gente tem um teto constitucional fixado para os servidores públicos, que esse parâmetro deva ser observado também para esses colaboradores. Pode haver alguma exceção em relação ao salário dos médicos? Eu acho que pode haver exceção em relação ao salário dos médicos, falando com absoluta tranquilidade. Se a gente tiver uma situação de alguma especialidade em que o médico ganhe por hora, ganhe por procedimento, ou que se justifique que ele ganhe acima do teto constitucional do ponto de vista do serviço público, é uma questão que talvez a gente tenha que ser superada, porque também não adianta a gente ter um modelo da OAS, talvez, para pegar esse sujeito que tem uma capacitação extraordinária, e a gente tem algumas coisas disso. Por exemplo, a gente tem situação, por incrível que pareça, uma vez a gente estava conversando, foi uma decisão judicial que determinou a realização de um procedimento cirúrgico. Existem 2 indivíduos que fazem esse procedimento cirúrgico no Brasil. Era um procedimento cirúrgico ainda intrauterino, né? 2 indivíduos, a gente teve uma decisão judicial que determinou a realização do procedimento cirúrgico, conseguiu cumprir, conseguiu contratar da forma possível. Obviamente, esse indivíduo não vai estar sujeito ao teto do funcionário público e nem você vai ter uma relação de exclusividade com ele. Mas é isso, mas é a exceção. A exceção, a gente tem que ter. Essa exceção aí tem até apoio jurídico na Lei 8666. Sim. A gente tem a exceção. Só tem um profissional excepcional que faz aquela tarefa, ele é a exceção. A gente tem a exceção. Não me parece que tenha nenhum problema isso estar explicitado, mas algumas considerações em relação aos medicamentos, o valor dos medicamentos, o valor dos serviços. Eu acho que se o deputado, se a Assembleia Legislativa acha isso, a gente pode tentar melhorar os editais, mas eu não tenho dúvida que o edital, da forma como está hoje, não permite que qualquer valor seja praticado. Se o deputado me permite, eu sabia que isso era uma questão que eventualmente poderia surgir, né? Eu trouxe algumas considerações. Aonde que está, meu Deus do céu? Em relação ao padrão remuneratório dos médicos, quais são os critérios que nos preocupam, que é a realidade, né? O deputado falou a questão da localização, a questão da especialidade. Às vezes a gente tem aquela situação do médico, que é o médico que está de sobreaviso. Então você pode ter algumas variações. As variações devem obedecer o que aí todo edital exige, o preço do mercado, né? Um valor pré-fixado, será R$5.000, será R$10.000, e ponto, não me parece adequado para o espírito, mas que, de fato, você tem que controlar. O fundamental do modelo, quando a gente deixa disso, é, em certo sentido, quando a gente passou a ter agência reguladora, né? A gente tem uma mudança da forma de prestar o serviço público e a gente precisa reforçar muito o nosso controle e a fiscalização. Quanto menos serviço público direto a gente exerce mais indireto, a gente precisa reforçar os nossos instrumentos de controle e fiscalização. Mas, de fato, ainda é uma experiência muito nova, ainda é uma experiência em construção, uma experiência que sofre seus reveses por causa da crise financeira, não tem nenhuma dúvida disso, né? Ela impacta decididamente sobre como se dá a experiência das OS, mas, de fato, é um processo que está em ajuste. Não tenho nenhuma dúvida disso. Ajuste externo e ajuste interno do Estado. Muito bom, deputado. Bom, continuando aqui, o contrato dos senhores é um contrato de preço global, posso assim chamar? Pode. E ele é este valor global dividido pelo número de meses da parcela mensal do contrato que será faturado. Correto? Correto.
A partir desse valor, tem 2 tipos de glosa. Imaginemos que está o hospital, o cara faturou 20 milhões. Está aí custeio, investimento, está tudo, 20 milhões. Em 2 tipos de glosa. Uma prevista no edital, através de fórmulas, que é se cumpre as metas qualitativas e quantitativas. Se cumprir integralmente, tem a nota máxima, não tem glosa nenhuma, o que raramente vai acontecer. Se não cumpre, tem lá os deflatores pelo não cumprimento, que serão glosados para serem resgatados na medição seguinte. Bom, e tem um segundo tipo de glosa, que hoje foi, inclusive, objeto aí de um debate meu, grande, com os auditores da Fazenda. Porque neste princípio da eficiência, que o senhor disse que está explicitado no edital, depois eu quero que o senhor diga qual é o artigo do edital. Eu não vou dizer artigo Não, para o senhor depois, hoje, não. Depois. Não agora, eu sou no computador. Me dizer que artigo do edital está lá, é importante isso, porque eu tenho dito o seguinte: esteja ou não no edital, esteja ou não no contrato, edital, contrato faz parte do edital, edital faz parte do contrato, e todos estão submetidos à Constituição. E a Constituição diz que tem um princípio de eficiência. Tem que ter um segundo tipo de glosa. Não importa, o contrato é de preço global e o cara faturou 20 milhões e atingiu as metas dele. Se no segundo mês ele comprou um tomógrafo, 0 bala, por 500 mil reais, e o mercado ficou constatado que o tomógrafo, aquele tomógrafo, custa 250 mil, tem que ser estornado 250 mil pelo princípio da eficiência. O mesmo tomógrafo. Não é o caso da impressora e o toner. É o mesmo tomógrafo, faz o mesmo serviço. De outro lado, isso aí é investimento. No custeio, ele comprou 50 metros de gás, com tipo não sei o que, a especificação da gás. Cada tubo daquela gás custa R$1. E ele pagou 3 ao amigo que vendeu para ele. Amigo dele, mas inimigo do povo. Né? Ele tem que ser estornado em 2. Este é o princípio? Sim. Sim. Todo preço praticado pela organização social deve ser demonstrado compatível com o mercado. O que a gente sempre afirma, e acredito que o acórdão do STF, ainda que não diga isso expressamente, a gente também extrai disso, ainda que não seja um processo licitatório, os parceiros do poder público têm que apresentar, uma falta de termo melhor, um regulamento de contratação simplificado. O parceiro do poder público tem que apresentar pesquisa de preço. Vamos dizer que para um procedimento mais caro devido da urgência, isso pode ser levado em consideração? Pode ser levado em consideração. Olha, esse remédio aqui eu precisei comprar na farmácia da esquina, porque senão o sujeito ia falecer. Então, ele foi um remédio mais caro do que se eu tivesse tempo para comprar. Isso é algo a ser levado em consideração quando você analisar? A gente tem que levar a realidade em consideração, mas eu não tenho dúvida. Mas empresa... se for gás e captopril, não. Né? Não, nenhuma. A empresa de vigilância contratada tem que apresentar, primeiro, respeitar o princípio da impessoalidade, que não pode ter vinculação, né? Isso não precisa estar escrito em lugar nenhum. Isso, a sociedade brasileira evoluiu para que a gente não precise ter esse tipo de coisa, que é vedado o nepotismo expresso. A gente sabe que é vedado o nepotismo, vedado contratação cruzada, sem necessidade. Isso também, da reforma, vem do princípio da moralidade, que todos estão sujeitos. Então, o indivíduo vai comprar gás, ele tem que fazer uma pesquisa mínima. Tem que fazer uma pesquisa mínima. Quando a auditoria ou quando a comissão de acompanhamento e fiscalização questionar o valor apresentado, tem que dizer, olha, na data tal, eu fui no portal tal, eu estou com o anúncio do jornal tal, e eu tenho tudo isso aqui. Se não conseguir demonstrar que o valor tem que ser glosado, não tenho nenhuma dúvida disso, deputado. Perfeito. Nenhuma. Terceira questão. Só 3 questões, depois vou passar para os outros. O senhor me permite uma coisa que eu esqueci?
logo no início, o deputado falou a questão da eficiência e falou em relação à questão do valor. A eficiência não está só no valor, ela está na opção pelo modelo. O gestor público tem que me dizer por que ele está fazendo OS e não fazendo outro modelo em determinado momento. Só a título de ilustração, né, eu tenho uma exigência tradicional dos nossos pareceres jurídicos. Né? Essa é uma das críticas que está no relatório do Tribunal de Contas, nas contas de 2015. Sim. Análise de procedimento administrativo, o relatório do processo, que tem por objeto a seleção de entidades sem fins lucrativos, devidamente qualificada como organização social, para gerir e operacionalizar os serviços de saúde e unidades de pronto atendimento UPA 24 horas. Foi solicitado. Os motivos, esse parecer é meu, é deste ano, do ano de 2016. Eu não estava ano passado na Secretaria de Saúde, não estive com o deputado Felipe Peixoto na Secretaria de Saúde, estou agora. Por enquanto, foi solicitado os motivos que ensejaram a escolha em manter a gestão da unidade de saúde por organização social, uma vez que o poder público deve buscar sempre a opção que atende mais adequadamente o interesse da sociedade. Então, se a gente for pegar qualquer parecer dado por procurador do Estado no modelo disso, a gente solicita ao gestor público que expressamente decline o porquê do modelo que ele está adotando em determinado momento. Perfeitamente. Isso significa fazer uma tese de doutorado sobre o assunto? Não, pode ser uma resposta sintética, mas ele tem que me dizer por que ele está optando pelo OS e não por outro modelo. Bom, continuando. É possível, já que é um contrato de preço global, e aí você divide o valor do contrato pelo número de meses que é esse contrato. Imaginemos, para a gente ter número, 20 milhões por mês. É possível que a OS entre com uma fatura de 23? Deputado, eu acredito que não seja possível, salvo algum fato imprevisível, alguma solicitação da administração. Se vier, tem que estar, como o senhor disse, uma senhora justificativa pelo tal. Sim. Por exemplo, A grosso modo... Deu uma epidemia, tal, ou claro. teve uma catástrofe na região. É claro, vamos pensar, a gente brinca, a gente estava falando do Lênin um pouquinho antes, era a divisão, o contrato teria uma parte capital constante e capital variável, vamos dizer assim. Então, ele tem uma parte constante e uma parte variável. Vamos dizer que a gente fez um contrato em que os nossos hospitais são de porta aberta, a gente não pode, a grande parte deles, a gente não pode deixar de considerar isso quando fala, e essa parte variável, a Secretaria se equivocou por algum motivo e fez uma avaliação que teria 1.000 atendimentos mês e passa a ter 2.000 atendimentos mês. Isso é possível, que se complemente esse contrato? É possível que se complemente esse contrato para isso. Uma coisa que a gente sempre batalhou, e aí a gente tem dificuldade, é que o setor técnico tem agilidade o suficiente para identificar isso e realizar a mudança contratual antes que seja uma bola de neve. Eu não vejo impeditivo, não sei se eu tenho razão, que um contrato de OS tenha termo aditivo. Não vejo também. Não vejo. Porque não pode estar toda hora mudando sem... Não vejo impeditivo que tenha termo aditivo. A grosso modo, eu não diria nem que está submetido aos 25% da Lei 8666. Só termo aditivo. Isso. A grosso modo, eu diria que nem está submetido aos 25%, mas isso tem que ser muito bem justificado, porque senão isso pode ter realizado um vício no processo originário. Se eu não fiz a minha continha certinha, talvez eu tivesse um outro... Não, eu estou falando, na casa do termo aditivo, exatamente, portas abertas, às vezes, em função de uma catástrofe mesmo. Existe uma catástrofe na região, muda o perfil de atendimento. Às vezes, fecha uma unidade de outro ente. A gente tem esses casos. A gente tinha... Você imagina uma UPA de determinada região, mas que tem um hospital municipal. Quando o edital da UPA foi realizado, se pensava que aquela UPA ia atender uma determinada quantidade. O hospital municipal foi fechado, não é catástrofe, é um ato humano, mas que também pode ter alterado substancialmente o perfil da unidade. Procurador, as duas últimas perguntas.
e essa é comum a todos os parlamentares. O contrato das OS é um contrato sem fim lucrativo. Ponto. Taxa de administração, se você definir o que é, ela pode ser só um overhead, isto é, só para pagar o custo central da administração. E aí pode ter um percentual. Por exemplo, se o contrato é X, o custo de administração pode ser, no máximo, demonstrável na hora da proposta, imaginemos, 2% do valor do contrato. Fácil de fiscalizar, porque é matemática só, e fez parte da proposta. A OAS inventou uma história que, para mim, está cobrando o custo de administração de forma escamoteada, chamada rateio. Ora, o que é o rateio? É pegar a administração central, dividir por todas as organizações sociais, por todos os empreendimentos que aquela organização social está gerindo no Brasil e distribuir por eles todos. Então, cada organização social vai ter, evidentemente, um rateio distinto. Aí depois você vai ter, que dentro daquele rateio, que expurgar aquilo que não diz respeito ao seu contrato. Se o diretor-presidente da organização social veio ao Rio de Janeiro cuidar de outro interesse que não foi da organização social, aquela passagem não pode estar no rateio. Olha como é que vai ficar difícil. Se a tabela do dirigente, imaginemos a tabela do secretário aqui, mas da administração, a tabela do dirigente pode ser 4 vezes maior. Você vai expurgar lá o valor. Então, você entra numa área que tem que estar sujeito a crítica, a desgaste e a qualquer um dizer assim, está irregular. Tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas. Não é preferível a Secretaria fazer, e agora já tem uma estrada imensa, um estudo mais profundo e calcular uma taxa de administração média e dizer a taxa de administração máxima permitida no chamamento público será X. E acabar com essa história do rateio que ninguém consegue entender, é um desgaste imenso e está sempre parecendo que é um viés de ilegalidade. É proibido ter taxa de administração no contrato de OS? Essa questão da taxa de administração, sinceramente, é um grande tormento para a gente pensar. Não vou negar. E acho que a existência de taxa de administração, ela não mata a questão do rateio. E isso é uma situação. Porque o que a gente fala? Né? E aí o voto condutor no STF, e com todo respeito, é uma questão óbvia, são organizações sem fins lucrativos. Então, não podem ter fins lucrativos. Isso significa que ela não pode se entesourar. Né? O dinheiro que ela recebe, ela só pode receber aquilo que ela gasta. O que seria... E o poder público tem o dever de fiscalizar. Ela só pode receber aquilo, ela só tem que gastar tudo aquilo que ela recebe, e o poder público tem o dever de fiscalizar. Vamos imaginar que a gente estabelece que a taxa de administração é de 2,5%. Né? O que me parece que... Até 2,5%. Isso mata o problema do rateio? Não mata o problema do rateio. A taxa de administração, e aí, eu acredito que deva ter isso previsto, eu acredito que isso deva estar previsto em lei, inclusive, a gente tem, informal, né, junto com os nossos assessores, alguns estudos sobre a modificação da lei das OS. Se o deputado quiser, a gente pode entregar. Não, é informal, é meu, não é oficial. Eu gostaria de tê-lo, porque nós temos aqui
também um projeto de lei, já que demos entrada, mas combinado com todos os deputados, que ele não tramitaria enquanto a gente não acabasse essas conversações, para poder assambarcar esse projeto, tudo aquilo que fosse melhor para corrigir esses rumos. Então, vindo essas contribuições, elas já estarão inclusas nesse projeto que a gente vai fazer, que já deu entrada, mas que a gente faz tramitar, retirando ele, fazendo outro, enfim. Vou lhe dizer, é absolutamente informal, é pessoal, não é... Agradecemos. Não tem problema. Uma das coisas que eu acredito pessoalmente é que deva ter uma taxa de administração máxima fixada para evitar maiores problemas, mas eu acho que isso não mata o rateio e as dificuldades. Porque essa taxa de administração ela vai ter que ser comprovada pela organização social a utilização dela. E quando você tiver quando ela for referente a um serviço, ainda que divisível, né, que um serviço não exclusivo para determinado OS, você vai ter um problema. Né? Vamos pensar, é natural que uma organização social tenha uma sede no Rio de Janeiro. Vamos até simplificar a nossa vida, que ela só tem uma sede no Rio de Janeiro, né, e que isso, em certo sentido, estejam nos custos dos contratos de gestão que ela faz parte. Como é que o aluguel dessa sede incide em cada contrato de gestão? É uma conta difícil. Né? O que a gente sempre batalhou, né, eu até tenho um extratinho de algumas exigências que foram feitas aqui, né, é condição essencial que as despesas sejam rastreáveis, né? Ou seja, identificação de cada despesa. A composição dos gastos deva ser transparente. Então, algum critério me deve ser apresentado para a comissão de fiscalização. Eu tenho um aluguel de sede que custa R$10.000 e ela tem 10 milhões em contratos de gestão. Ela tem 2 contratos de gestão, um de 7 e um de 3. Ela divide esse contrato do aluguel da sua sede, 7 mil no contrato de 7 milhões e 3 mil no contrato de 3 milhões. É um parâmetro que a gente pode entender como válido? Me parece que sim. Mas isso não deveria vir na proposta? Sim. A composição dos custos de administração tem que vir na proposta, tem que estar na proposta. Né? Então, em certo sentido, a previsão de uma taxa de administração percentual, ainda que dê mais segurança jurídica, e por isso eu até sou a favor que exista, em relação a você saber qual é o valor máximo, não resolve o problema da dificuldade de verificação do rateio. Não resolve. Porque senão a gente talvez esteja sendo mais... A gente pode gerar uma situação inversa, por exemplo, a OAS vai ter um contador para cada contrato, que pode ser mais caro, pode violar o princípio da economicidade. Algumas das exigências. As despesas da sede devem ser claramente identificadas e seu rateio ser proporcional ao esforço despendido em cada um dos contratos. Né? O critério de rateio deve ser simples e verificável. As despesas da sede habilitadas para serem rateadas devem possuir ligação direta com o objeto do contrato de gestão. São esses os critérios que a gente balizou para quando questionado pela Comissão de Fiscalização, em um parecer meu, em 2014, no primeiro momento que eu estive na Secretaria de Saúde. Em novembro de 2014, a gente emitiu esse parecer, tentando estabelecer esses critérios mínimos para que você pudesse verificar como válido esse tipo. Então, é isso. Em relação a isso, deputado, eu acho que a taxa de administração é correta, acho que deve vir por mudança legislativa, mas acho que não resolve o problema do rateio. O que resolve o problema do rateio é a gente conseguir aprimorar muito a nossa fiscalização e a transparência nesse aspecto, além de ter garantido que esteja na proposta do edital. Finalmente, a última pergunta. Eu estou convicto, uma parcela dos deputados também, o secretário também e o vice-governador também, estou falando com as pessoas que eu já conversei, né? Que paulatina e gradativamente, sempre que for possível, com o devido embasamento técnico, a se iniciar
pelas UPAs, você possa trocar alguns contratos de organização social por contratos com as fundações, com a fundação pública de direito privado. Teria uma gestão, no meu entendimento, mais controlada, porque a gestão aí é pública, apesar de ser direito privado, e possivelmente teria uma redução de custos. Até porque não haveria nem taxa de administração, nem tampouco rateio. E propiciaria aquilo que eu acho fundamental, a compra centralizada de medicamentos pelo sistema de registro de preços em grande escala, medicamento hospitalar, e que a dispensação fosse programada em locais e nos devidos prazos, o que evitaria graves problemas dos galpões de estoque e de vencimentos dos medicamentos. Então, a última pergunta é o que o senhor acha, já que o senhor falou aqui na pluralidade de modelos, né, deste princípio que estamos defendendo. Secretário, não me parece impossível para a Fundação de Saúde assumir a gestão das UPAs do Rio de Janeiro. Não, ele já esteve aqui e disse que é possível. Eu não estou pedindo para assumir as 30 UPAs, não. De uma vez. Paulatinamente. Assim, não me parece impossível que a Fundação de Saúde assuma a gestão das UPAs do Rio de Janeiro. É óbvio que a gente também precisa evoluir na gestão dos próprios hospitais que estão sob controle da Fundação de Saúde hoje, que passam por dificuldades oriundas da crise. Não oriundas da crise, né? Não, acho que não há discussão em relação a isso. A minha experiência na saúde acredita na pluralidade de modelos, né? Eu acho que alguns hospitais mais especializados, e aí com a formação que eu tenho hoje, que não é suficiente, isso aí um médico saberia melhor do que eu, o gestor público saberia, acredito que alguns hospitais especializados teriam mais dificuldade em ser geridos pela fundação do que as UPAs. As UPAs, eu acredito que seja um modelo possível. Se será mais barato ou não, eu não tenho esses dados. Se for necessariamente mais barato, aí acho que até a pergunta é inversa. Se a gente chegar à constatação que, de fato, é mais barato, garantido a mesma eficiência, o modelo de OS para as UPAs ele vai deixar até de ser possível, passa a ser uma obrigação que seja atendido pela Fundação em homenagem ao princípio da eficiência. Então, eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Talvez a Fundação não consiga dar conta de todos. Por exemplo, o Hospital do Cérebro, que é um hospital extremamente especializado, não me parece hoje que a gente consegue outro modelo. Não me parece. Eu não sou gestor de saúde, não sou médico. Não me parece. Posso estar errado. Mas, em relação às UPAs, eu acredito que é possível. Okay. Acredito que é possível. Deputado Conte Bittencourt. Deputado Luiz Paulo, senhoras e senhores deputados, doutor Vladimir, doutora Rita, doutora Manuela. O senhor, eu ia fazer uma pergunta. Quando é que o senhor entrou na equipe do secretário Luiz? Sim. Do atual secretário. Mas o senhor falou que teve uma passagem em 2014. Sim, eu tive uma passagem em 2014 na secretaria. Mas uma passagem rápida? Não. Como subsecretário, eu fiquei como subsecretário do doutor Marcos Musafir um tempo, Sérgio Cortes... O senhor participou desse processo de debate interno da criação das OS? Participei. Né? Então, o senhor participou disso aí. Então, uma preocupação que eu tenho, doutor Vladimir, a gente escuta muito discutir aí custo, eficiência, mas o que eu percebi nesses debates todos que o deputado Luiz Paulo está promovendo aqui na Comissão de Tributação é que, em momento algum, os gestores da saúde do Estado, e aí eu falo também Secretaria de Planejamento e Secretaria de Fazenda, se preocuparam em saber exatamente o tamanho financeiro desses contratos dentro da capacidade do Estado. O que
ficou em um primeiro momento, na minha observação, é que não houve um estudo de quanto custava cada unidade dessa sob a gestão pública, 100% pública, e quanto passaria a custar sobre a gestão da parceria público e privada. Então, hoje nós enfrentamos aí um problema sério, em função dessa crise fiscal que o Estado atravessa e que agrava, sobremaneira, esses contratos de gestão, que o Estado hoje não tem sequer a possibilidade de cobrar eficiência, já que ele não está cumprindo a contrapartida principal dele, que é manter a regularidade dos repasses. Então, você veja que já demonstra uma fragilidade no modelo. E eu confesso ao senhor, eu acredito na parceria, mas me preocupa muito o governo toda hora falar que é uma coisa muito nova. Isso já acontece em São Paulo desde o governo Covas. Tem mais de 20 anos. Tem modelos exitosos em vários estados. O que eu percebo é que o grupo que estruturou essa parceria público-privada com esse modelo de OS aqui no Rio de Janeiro só buscou a informação do preliminar e não se preocupou em preparar o Estado para efetivamente executar a parceria. E hoje nós estamos vivendo essa calamidade. Então, eu acho que o Rio de Janeiro está prestando um desserviço ao modelo de parceria público-privada. O Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro. Eu tive, deputado Luiz Paulo, há um mês atrás, no Espírito Santo, uma reunião, no final de semana partidária lá, e pedi para visitar a Secretaria de Saúde. Tive com o secretário e com a equipe que coordena as parcerias lá do Espírito Santo. Expliquei por que lá fui, enfim, peguei as informações do modelo do Espírito Santo, modelo bastante enxuto, bem funcional. E quando falo em Rio de Janeiro, os olhares que passam para a gente são os mais desconfiados possíveis. Falando, Rio de Janeiro é um ponto fora da curva. A gente percebendo que Rio de Janeiro parece que a coisa foi estruturada para funcionar nessa grande confusão e alguém se beneficiar. Esse é o sentimento que eu tive. Então, eu hoje vejo que o Rio de Janeiro está dando uma péssima demonstração na sua gestão desses contratos para um modelo que é possível ter êxito. Falávamos aqui numa reunião há 3 semanas atrás, o deputado Luiz Paulo, eu fiquei responsável em apurar 3 unidades naquela divisão que a presidência da comissão nos encaminhou. Então, por exemplo, a gente vê lá quando vocês fazem lá uma glosa, não é bem uma glosa, mas todo mês tem lá o valor do contrato e o valor realmente repassado com as deduções. Para Niterói, a gente viu que teve deduções em alguns meses de passagens que não eram do trecho da cidade de origem da UES para Rio de Janeiro. Eles tinham colocado Bahia, Goiânia, e vocês glosaram corretamente. Mas eu não vi glosa nenhuma de medicamento, dentro da observação do deputado Luiz Paulo. Em nenhuma das prestações de contas que a nossa equipe já avaliou, nós não vimos glosa nenhuma de preço que pudesse estar fora de uma lista, de tabela de preço de medicamento. Não vi nenhuma. Como vi também uma fragilidade tremenda. Citei aqui na última reunião com um relatório. Estava aqui uma senhora que atualmente é a coordenadora da equipe de fiscalização. Ou seja, a equipe daquela unidade faz um relatório positivo de toda a unidade e, no final, a conclusão é sugerindo que aquela OS melhore o seu desempenho, melhore os seus procedimentos, e o relatório é todo positivo, interno, o corpo do relatório, com relação à equipe médica, procedimentos. No final, recomenda que a OS melhore os seus procedimentos, algo assim, eu não estou com ele aqui. Então, me parece que são relatórios até sem uma profundidade na avaliação dos procedimentos daquela parceria. Então, doutor Vladimir, eu estou lamentavelmente, eu que acredito nesse modelo, mas eu estou hoje inclinado aqui, seja qual for a decisão da casa, a acompanhar o bloco que é contra as OS no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Que os governos
esses governos aí não tiveram nenhum comprometimento com a coisa pública. Eles entenderam um modelo de eficiência para tentar fazer ali uma agenda de saúde que pudesse ter talvez um resultado até do ponto de vista eleitoral, melhorando o serviço que hoje está tirando da sociedade. E um custo que não cabe dentro do orçamento do Estado. A gente pega o custo das unidades lá da minha região, Azevedo Lima, UPA Fonseca e Alberto Torres, não cabe. Se soma o custo daquelas 3 unidades, não dá dentro do orçamento do Estado. Não dá, o Estado não tem capacidade de responder aquele custeio que não teve nenhuma base de análise preliminar. Então, eu estou muito inclinado pela decepção que tive com governos que, não sei se foi proposital, mas que esculhambaram, eu diria, o que funcionava, pelo menos minimamente, na estrutura da saúde do Rio de Janeiro, porque hoje a gente não tem capacidade financeira para manter esses contratos, não vamos ter hoje nem no futuro. E aqueles que introduziram já deviam saber disso, seguramente já sabiam disso. Então, eu confesso ao senhor a minha decepção, porque acredito no modelo, mas o Rio de Janeiro fez o dever de casa todo ao contrário. E isso o que a gente lamenta mais ainda, deputado Luiz Paulo, que isso é visível aos olhos dos outros estados, que tem o modelo funcionando há algum tempo, e quando olham o Rio de Janeiro, lá é um ponto fora da curva, lá não dá para discutir. Lá parece que foi feito para acontecer o que está acontecendo, lamentavelmente. Tá entendendo? Obrigado, deputado. Então, Couto, só lembrando que a primeira parte da sua assertiva, quando deveria ter sido cotejado o modelo tradicional dos hospitais geridos pelo poder público e a possibilidade de virem sendo geridos pela OS, e ter nesse cotejo um demonstrativo claro do que ia ter de ganho de eficiência, etc., etc., isso é uma das críticas que está colocado fortemente e que será motivo de auditoria nas contas de gestão de 2015. Só lembrando que o senhor quer fazer alguma resposta, deputado Conte? Não, só deputado. Em relação à precificação, essa avaliação, eu nunca participei, eu sei que os estudos foram feitos. Se pegar o ano de 2014, aqueles editais ou os editais anteriores, cabia dentro do orçamento da saúde de 2014, só que já em 2014 a gente começa a ter uma queda de arrecadação, que os senhores sabem melhores do que eu. Já em setembro de 2014 começa a ter uma queda de arrecadação grande que começa a prejudicar o modelo. Eu também lamento muito, que em relação às experiências, a experiência de São Paulo, sem dúvida nenhuma, é a mais exitosa, pela magnitude de São Paulo, pela consolidação no tempo. As outras experiências, mesmo aquelas que são exitosas, ainda são experiências menores ou ainda mais localizadas, mas a experiência de São Paulo, que é uma referência de êxito, tem mais tempo. A gente também não pode pensar que, praticamente, desde as OS, a gente já está no 4º secretário de saúde, desde que o modelo foi implementado. Eu acho que nenhum secretário passou um ciclo inteiro, quer dizer, nenhum secretário fez um edital e renovou o contrato, se a gente for pensar. Nenhum secretário participou integralmente de um ciclo de avaliação de OS. O secretário Musafir ficou menos de um ano, o secretário Felipe Peixoto ficou pouco menos de um ano, e agora a gente tem o secretário Luiz Antônio. Mas o anterior a esses 3 ficou bastante tempo. Não, mas eu acho que em relação a ciclo de OS não chega a ficar um ano. Ele abriu o ciclo. Abre o ciclo, mas não encerra um ciclo de avaliação, não encerra. Acho que aí já entra o Musafir. Ou seja, no modelo de OS a gente teve essa mudança. Também lamento o fato, a crise e as falhas da fiscalização, quanto a gente precisa melhorar, que poder eventualmente manchar um modelo que a gente poderia estar discutindo para melhorar a saúde. Isso é claramente lamentável, que as falhas do Estado sejam em relação à avaliação do seu tamanho em determinado momento histórico, que a gente avaliou errado, achou que
ia ter mais dinheiro do que teria, que poderia crescer mais do que queria, e crescer sem sustentabilidade não é crescer. A gente leva que essas falhas possam acabar prejudicando algo que poderia melhorar a vida da população. Restando a presença do presidente da Comissão de Orçamento, deputado Pedro Fernandes. Deputado Márcio Aversa. Bom, eu queria Márcio Pacheco. primeiro saudar o doutor Vladimir, a doutora Rita, a doutora Manuela. Sejam bem-vindos a essa casa. Eu queria fazer coro, na verdade, às palavras do deputado Luiz Paulo e também do deputado Conte, e talvez seja repetitivo apenas numa breve reflexão que fiz em alguns momentos aqui nessa casa. O deputado Conte acaba de citar que, na verdade, volta-se ao tema de que a questão não é só o debate do modelo, é a questão do debate da gestão do modelo. Eu acho que é esse o ponto principal. E sob a presidência do deputado Luiz Paulo, é esse o nosso questionamento. Muito mais do que se debater aqui o mérito, é óbvio que essa casa tem a pluralidade de debater e com toda a assertiva, todo o direito, deputados divergem sobre o modelo específico de como deve ser o atendimento de saúde no Estado do Rio de Janeiro. Exclusivamente público ou em parcerias público-privadas, como o deputado Conte bem colocou. Eu, particularmente, apoio, sempre apoiei e apoio este modelo, mas certamente outros colegas aqui divergem. E isso é o bom da democracia. Mas eu me amparo no fato, e repito, que na minha modesta opinião e concepção, o problema não está o debate do mérito do modelo, ele é absolutamente necessário, mas o problema está na gestão. Seja ele pública ou na gestão da OAS, o problema está nesse mecanismo de pessoas que se envolveram num processo de tal maneira e que fizeram do Rio de Janeiro talvez ser o pior modelo de gestão nesta área. Modelo de gestão, não no modelo da OAS em si, deputado Pedro Fernandes. Porque nós temos exemplos como São Paulo, Espírito Santo, onde Goiás e outros modelos, onde, inclusive, numa ordem de grandeza bem maior do que o Rio de Janeiro, especificamente São Paulo, e onde pôde se encontrar nesse modelo uma solução. Me preocupa, e essa comissão tem as comissões têm esse objeto, de entender como é que nós chegamos nessa crise de gestão e que resposta o Estado vai ter que dar. Porque, diante dessa calamidade, não adianta mudar o modelo, tem que mudar a gestão, tem que mudar o jeito de olhar o Estado, tem que mudar o jeito de olhar a condução desse recurso, porque o que nos preocupa é como vamos atender essa população. Porque, na notícia de que por exemplo, a Fundação de Saúde assume essas responsabilidades, assume as UPAs, mas não assumirá, então nos preocupa ainda como nós vamos dar uma resposta efetiva para a população. Eu queria, de uma forma muito bela, lhe fazer uma pergunta. O Estado, na sua opinião, na opinião das demais que estão aqui hoje, o Estado, neste novo modelo que se apresenta, vai ter condição de assumir sem as OS? Ela terá condição de assumir, através somente da Fundação Saúde, sem o apoio privado? Como será esse modelo? Toda a parte de contratualização já está feita, avançou. Como é que foi feito isso no Estado? Já está claro? Eu não sei se nós, nessa casa, já recebeu todo esse processo. E o senhor falou há pouco sobre um parecer, e eu não me recordo, o senhor citou o nome de quem emitiu o parecer há pouco, de quem na Secretaria lhe antecedeu sobre um determinado parecer que foi lido há pouco em resposta ao deputado Luiz Paulo. São só os meus questionamentos. O senhor quer fazer algum comentário? Não. Olha só, antes de eu perguntar ao deputado Pedro Fernandes, eu quero aqui só colocar algumas questões, não mais perguntas, mas alguns critérios, algumas questões necessárias. E aí a assessoria, por favor, anotar. Está porque o procurador pode esquecer que ele nos dê esse parecer de 2014, de novembro de 2014,
que fala sobre o cotejo de Esse parecer que a me gestão pública com a gestão das organizações sociais, que a importância de ter isso, etc. Não é o parecer, não, deputado, esse não é o parecer de 2014. O parecer de 2014 que eu citei foi aquele que tratava das questões do rateio. Então eu troquei, porque eu botei aqui os dois. Isso. Então, o cotejo é parecer desse ano, quando trata dos novas soluções. São dois pareceres. O parecer de 2014, do rateio, e o parecer de 2015, da necessidade do cotejo. Eu posso entre modelos. São esses pareceres, em certo sentido, principalmente o do cotejo, ele se repete essa exigência. Eu posso mandar um só para exemplificar, ou para não... Não, eu precisava... Tem a mesma exigência, eu precisava de todos? Não, porque veja só, qual é a intenção? O do rateio é porque ele vai ser transformado, porque eu vou lhe pedir 3 coisas. Ele vai ser transformado em artigo da revisão da lei. E o do cotejo, que, no meu entendimento, já é uma exigência da própria lei de responsabilidade fiscal, a gente quer, novamente, retificar ele. Então, não há 2 pareceres sobre o rateio. Um é sobre o rateio e o outro é sobre a necessidade de você cotejar, monitorar o que aconteceu com o modelo antigo, o que acontece com o modelo novo. Não, claro, deputado. O que eu quis dizer, desculpa se eu não consegui me fazer entender, é que esse parecer, essa questão do cotejo, é uma exigência que a gente faz em todos os pareceres em que a gente analisa o OS. Basta um. Então, que bastaria um para não ser redundante. É isso. E a terceira questão é que é o seu trabalho pessoal. Aí o ofício é para ele, não é para o secretário, é para ele, o seu trabalho pessoal, que, analisando a lei, de que medidas poderiam ser introduzidas na mesma para ela melhorar o padrão de controle, transparência, de eficiência, etc. Nesse caso, eu só peço que o senhor me dê uma semana, porque, obviamente, é pessoal, então está meio zoneado na falta de expressão para poder consolidar. Pessoal a ele, com um prazo de 7 dias, os outros é 3 dias. E, finalmente, porque fica mais fácil para o senhor me apontar e me dar não basta o edital todo, não, é só a folhazinha do edital que mostra lá claramente o artigo que explicita que é fundamental fazer os estornos função do princípio da eficiência. Vou tentar ver de onde eu consegui extrair isso. Porque hoje eu tive uma discussão muito grande com o meu assessor, porque ele disse que não achou. Eu disse que era impossível que não tinha. Agora, mesmo que não tivesse, vale a Constituição. Mas, como o senhor falou que tem... Eu acho que tem algum dispositivo que dá para extrair isso. Acho que deve mas ter. Vamos tentar achar. Vamos tentar... Isso não é problema. Porque, como o senhor manuseou ele muitas vezes, isso não é problema. É mais fácil, você pode estar lá num incisozinho de um artigo. Finalmente, antes dos deputados se levantarem, eu passar para o deputado Pedro Fernandes. O deputado Fernandes não tem estado presente nas nossas últimas reuniões de organização social. Nossa ideia aqui já discutida é que no dia 14/6, já combinado, às 10 horas da manhã, nós vamos discutir um relatório final da comissão. Propositivo. Não vamos, e é por isso que eu estou falando sobre isso na sua frente, porque depois eu vou botar aqui e externalizar minha posição. Propositivo no sentido de saber o que se pode fazer para melhorar esses controles.
Então, vai ser uma reunião aqui às 10 horas da manhã para discutir o relatório. Porque depois o acompanhamento disso tudo vai ser passado para a Comissão de Saúde. E no dia 9, uma semana antes, não precisa ter reunião, eu vou entregar aos deputados uma minuta desse relatório para ser mexida, adicionada, etc., para quando chegar aqui no 14, já chegar com tudo encaminhado, né? Senão a gente não conclui. O senhor concorda com isso? Bom. E, finalmente, qual é a minha posição? Essa questão de verificar o funcionamento das OS foi uma decisão do presidente da Casa e escalou as duas comissões, a Comissão de Orçamento, presidida pelo deputado Fernandes, e a Comissão de Tributação, presidida por mim. Ao longo dos trabalhos, a gente acabou, pelo volume de tudo que acontece em organização social, dividindo em duas fases. Uma fase dos medicamentos, especificamente, que o deputado Pedro Fernandes conduziu. Não quer dizer que eu não tenha estado presente, mas quem conduziu foi ele. E as organizações sociais, nessa divisão, passou a ser a condução da minha autoria. A gente pediu aos diversos deputados que pegassem 3 unidades de saúde e, a partir dessas 3 unidades, fizessem as suas análises, etc., para conhecer tudo e chegar ao momento de fazer as propostas de alteração. E, nesse ínterim, ouvindo aí, acho que ouvimos todos muito que era importante de ouvir, só faltava o senhor. E vou fazer essas propostas, porque essa foi uma tarefa do presidente da comissão com a comissão. Porque quando a lei das organizações sociais veio para essa casa, eu votei contra. E, anteriormente, eu tinha votado a favor da criação da Fundação Pública de Direito Privado. E por que eu votei contra as organizações sociais? Parece igual, mas não é. Porque a Fundação Pública de Direito Privado, a gestão do bem público é do Estado. Na organização social, a gestão do bem público é privado. A diferença fundamental do voto é essa. E eu, aí, esposo a opinião do deputado Conte Bittencourt, a nossa gestão pública no Estado do Rio de Janeiro ainda é muito ruim. Os nossos gestores ainda são, de uma maneira geral, evidentemente que tem muitas e boas exceções, felizmente, uma gestão muito vamos que vamos. Parece time de futebol. Vamos entrar em campo, vamos dar o melhor de todos nós e vai dar certo, vamos conseguir a vitória. E não é assim, falando só das boas intenções. Mesmo tendo votado contra, o modelo existe, está aí, não pode da noite para o dia ser apagado e tem que ser melhorado. Por isso que eu também estou nesse caminho. Não tem nenhuma admiração por esse modelo, criado no governo do meu partido. Quando votei aqui contra, todo mundo ficou em cima. Como é que você vota contra? De quando criaram um modelo, não me perguntaram se deviam criar. Porra. Não me perguntaram nada sobre isso. Porra. Enfim, mas eu estou fazendo essas ressalvas porque o que eu temia acabou acontecendo. O que eu temia acabou acontecendo. E o que eu temia à época, eu discursei lá, vai acabar virando uma gestão entre amigos. E tudo que é gestão entre amigos não dá certo. Não dá certo. Mas, mesmo assim, vamos tentar aperfeiçoar. E
Esse material que o senhor vai nos enviar servirá para que a gente possa ter uma proposta, né, pegando o nosso projeto de lei, né, que entramos lá, né, então a gente o retira, faz outro, não importa, mas para a gente ajustar a lei para que daqui para frente as coisas tenham um controle melhor. E, finalmente, quando eu lhe perguntei por que não tinha um orçamento, né, para cada hospital devidamente fundamentado, que tinha que ter por causa do cotejo, mas é exatamente para você saber se cabe no teu orçamento global. Porque o orçamento da saúde não é um saco aberto, né? E se não é um saco aberto, ele tem um tamanho. Então, não adianta você dar liberdade a todo mundo ir para onde quiser, porque você tem que ajustar naquele valor que você vai empenhar. E agora o problema mais sério, né? Que nos próximos anos, salvo algo não previsto para acontecer, como é muito típico do nosso país, o Estado vivia com um orçamento de 80 bilhões e vai ter que viver com orçamento de 60. É só 20 bilhões de diferença, né? Então, tudo tem que ser ajustado. Vai ter um erro imenso. O Estado, nessa altura do campeonato, tem 30 UPAs, quando, em tese, esse era um serviço municipal. É um erro enorme quando o município, não fui contra, porque diminuía o custo, assume 2 hospitais, mas não leva as UPAs. Deveria ser o processo inverso. Concorda, deputado? Então, mesmo diante desse quadro, a gente quer fazer esse ajustamento. Por isso que é o nosso trabalho, que a gente também quer fazer o encerramento, para isso não ser um tema que vai se arrastando, e a gente não faz uma proposta concreta. Deputado Pedro Fernandes. Deputado Luiz Paulo, senhores deputados, nossos convidados aqui. Primeiro dizer, parabenizar a brilhante condução de todo o processo por parte de Vossa Excelência. É verdade, eu tinha até me preparado para começar a estudar um pouquinho mais sobre a questão da Fundação Saúde. Confesso que não tinha ainda e, aliás, ainda não tenho uma opinião formada. Como o deputado Luiz Paulo já está mais avançado no processo, eu confesso que não me dediquei a isso da maneira como deveria me dedicar há um tempo atrás, como esses debates aconteceram de forma mais acalorada aqui nessa casa. Mas eu acho que é um passo após o outro. Acho que é importante a gente poder votar esse relatório para finalizar esse processo, até porque a nossa missão não acaba nas OS da saúde, a gente vai avançar. Hoje teríamos uma discussão sobre os contratos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em relação ao poupa-tempo, que existe alguns erros ainda e desperdício de dinheiro público gritantes que a gente tem que começar a atuar e trabalhar em cima disso, porque hoje a gente vive uma realidade completamente diferente de 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, os contratos eram feitos de forma não tão cautelosa, porque, entre aspas, sobrava dinheiro no Estado, que vinha num crescimento de 7,5% ao ano. E, infelizmente, não tínhamos essa preocupação da austeridade, do controle, da forma que deveríamos ter. E hoje, infelizmente, a nossa realidade é completamente diferente. E nos exige cada vez mais ficar atento à gestão do dinheiro público para que a gente possa gastá-lo da forma mais responsável, econômica e profissional possível. Eu acho que essa comissão e a nova gestão da Secretaria de Saúde tem feito isso. Eu iniciei sendo um grande crítico da Secretaria de Saúde, mas eu tenho que enfim, dizer que a nova gestão, pelo menos, tem tido uma postura
diferente, em parceria e tentando melhorar, e tentando fazer as coisas darem certo, o que deixa para a gente uma situação muito mais confortável. Então, só para parabenizar o deputado Luiz Paulo e dizer que nossa missão aqui está dando mais um passo, mas ainda temos muito a caminhar, ainda tem outras secretarias que precisam de uma atenção, como a Secretaria de Saúde está tendo. Primeiro, por ser a maior, e segundo, por ser a mais delicada, mas ainda tem a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Cultura e várias outras Detran, que precisam ser contempladas com esse serviço, porque da mesma forma que a gente conseguiu um avanço importante, não só nessas mudanças, mas principalmente na economia que está sendo implementada, que o secretário teve a oportunidade de vir a essa casa anunciar de quase R$1 bilhão por ano, que é uma economia bem significativa, e espero que outras venham para que a gente possa cada vez mais reduzir o gasto público, gastar com mais responsabilidade, para que a gente possa, quem sabe, um dia chegar ao ideal de todos, que é diminuir um pouquinho a quantidade de impostos que a gente paga, para que, com uma gestão mais eficiente, não se tenha necessidade de pagar tanto imposto nesse país. Mas, enfim, então é só deixar aqui primeiro, os meus pedidos de desculpa por não ter conseguido estar tão presente aqui, mas minha assessoria sempre tem acompanhado. Mas eu tinha essa tranquilidade para saber que estava sendo muito bem conduzido pelo deputado Luiz Paulo. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado Pedro Fernandes. Queria agradecer a presença do doutor Vladimir, da doutora Rita de Cássia e da doutora Manuela, e dar por encerrada a nossa audiência de hoje. Muito obrigado. E o senhor vai receber os ofícios para mandar o material. Só para sua lembrança não lhe trair. Não,